I know you're a hard man, made of mortar, brick and bone. Oi, sou o Cado Gomes, conhecido por Cadão, tenho 54 anos, moro em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. E assim, o motociclismo ele está presente na minha vida desde 18 anos de idade, né? Assim que eu tirei carta, eu já rapidamente fui comprar minha primeira moto, na época uma DT 180 da Yamaha, e passeava, né? Fazia alguns passeios próximos da Mogi, o máximo que ia até a praia ali com ela. Tive sempre vontade de ter moto antes dessa idade, mas meu pai não deixava de jeito nenhum, sem que eu tivesse habilitação. E aí de lá para cá, daí nunca mais parei. Para mim, o que sempre era muito marcante nesse meu começo, né? Até por uma questão de condição financeira, a maioria das motos que eu comprava eram sempre muito velhas e em péssimo estado de conservação. Então todas as viagens que eu fazia, por mais que eram próximas, eram raras as viagens que eu ia e voltava. Na maioria das vezes quebrava a moto no meio do caminho, eu ia pilotando e voltava dentro do carro de alguém, numa Kombi, numa caminhonete. Então, e mesmo assim isso era muito divertido, né? Então isso é uma coisa que marcava, porque mesmo sendo quilometragens curtas, eu nunca conseguia concluir nenhuma viagem, a moto só quebrava. Bom, minha primeira moto, uma DT 180 Yamaha, acho que de todas que eu tive, era a que mais quebrava, não tanto pela moto em si, pela marca, mas porque a moto era muito velha realmente. Uma coisa que me marcava nessa moto aí, nessa DT 180, era aquela motor 2 tempos. Então, e como eu não tinha carro, usava ela só para passear. Então, às vezes ia sair em Mogi, tomava um banho e trocava e saía na moto, aquela fumaceira do óleo 2 tempos, então ficava defumado. Depois da DT, depois de alguns anos, aí consegui migrar para uma XL 250, já era uma moto muito mais legal. Só que daí ninguém tinha me contado dos macetes para saber ligar uma XL 250, então quase quebrei o joelho algumas vezes, o tranco que ela dava na hora de ligar, né? Depois daí passei para a CB 400, foi uma moto que eu me adaptei muito bem, gostei, tive 4 CB 400, uma em seguida da outra. E depois, quando eu já estava aí com em torno de 27 a 28 anos, eu tive uma Teneré, uma Yamaha Teneré 660, que foi realmente a moto que eu comecei a fazer umas viagens um pouco mais longas, que era uma moto que me dava mais conforto, né? Tinha uma estrutura melhor aí para pegar a estrada. Olha, ser motociclista é uma coisa muito curiosa, né? Eu sempre fui apaixonado por moto, então eu achava sempre que ser motociclista estava muito relacionado só à questão da paixão pela moto em si, né? De curtir a moto. Mas aí a gente vai aprendendo, na verdade, que é muito mais que isso, né? É um estilo de vida, na verdade. Então, para mim, ser motociclista está relacionado às amizades que você faz, aos lugares que você vai conhecer. Hoje eu vejo ser motociclista como um estilo de vida, né? Não só na forma que você se veste, na forma que você se comporta, nas amizades que você faz, os destinos que você escolhe para passear. Então, acho que por isso que para muita gente o motociclismo entra muito forte, né? Não é só uma questão de gostar da máquina, da moto em si, vai muito além do que isso. Olha, talvez assim, algumas pessoas, em especial não. Eu sempre procurei assim ler muita, não só ligado ao motociclismo, mas eu sempre gostei muito de ler sobre histórias de superação, né? Pessoas que passaram por situações difíceis, ou mesmo não tendo passado por situações difíceis, acabaram fazendo uma grande reviravolta em suas vidas para buscar algo diferente, a realização de um sonho. E no motociclismo eu encontro muito isso, eu já vi bastante histórias, acompanhei, então talvez eu não tenha aí uma pessoa em especial, um ídolo em especial, talvez não vou dizer que seja o principal de todos, mas um que para mim marcou bastante, foi, por exemplo, o baterista do Rush, o Neil Peart, que escreveu um livro que chama Estrada da Cura, né? E é um livro que eu li bem marcante, porque ele passou por mesmo com todo o sucesso, com toda a fama e riqueza, ele passou por uma tragédia pessoal muito grande, de perda da única filha num acidente de automóvel, depois perda da esposa por conta de um câncer. E aí a cura dele ele buscou de que forma? Ele se afastou do Rush na época, pegou uma moto e ficou anos viajando pelos Estados Unidos e Canadá. E foi durante essa viagem de moto que ele acabou conhecendo a atual esposa dele de novo e se encontrou. Então, ele foi uma pessoa que me inspirou bastante
em buscar, né, uma energia, uma coisa positiva nas estradas, né, rodando o mundo afora. Então, e aí sempre buscando essas histórias inspiradoras. Então o que aconteceu, né? Eu sempre fui apaixonado por moto, sempre gostei de moto, mas assim, chegou uma hora na minha vida que só aquelas viagens mais próximas, né, já não me satisfazia tanto. Eu queria realmente realizar sonhos maiores. Eu sempre fui muito apaixonado por turismo, sempre tive uma vontade muito grande de conhecer vários lugares ao redor do mundo. E só que acontecia, né? Eu estava numa fase bastante intensa profissionalmente e não conseguia tempo, não tinha tempo para poder fazer viagens maiores, não conseguia tirar férias nunca. Quando foi em 2010, né, na época eu estava com 45 anos de idade, eu resolvi que eu ia tirar férias de qualquer jeito, fosse da forma que fosse, e faria de fato uma primeira grande viagem de moto. E aí, acho que como muitos motociclistas sonham, né? A minha primeira ideia, meu primeiro roteiro, minha primeira viagem, eu queria fazer Rota 66. Aí me planejei, pedi minhas férias, me programei e as minhas férias iam ser no mês de julho. Mas aí eu descobri, né, fui descobrir tarde demais, que nessa época, por causa do calor, era uma época não muito legal para fazer uma viagem para a Rota 66. E aí de última hora eu mudei todo o planejamento da minha viagem e junto com a minha esposa a gente acabou indo para a Europa. E fizemos um roteiro para conhecer museus e castelos pela Alemanha, Áustria, Suíça e França, né? Foi uma viagem de praticamente 17 dias, né? Somando todo o período que nós ficamos lá. E foi uma coisa assim extraordinária, né? A gente foi com muito medo, né? Era a primeira vez que eu estava indo para fora do país, ela também. Eu nunca tinha dirigido fora, nunca tinha pilotado uma moto fora. E a gente preocupado com o idioma, com mil questões. E na verdade foi muito tranquilo. E aí essa viagem me marcou demais, né? De descobrir, poxa, como tem coisas maravilhosas aí fora pra gente conhecer. E aí eu tomei uma decisão que eu iria fazer uma mudança muito grande na minha vida para que eu pudesse experimentar mais vezes esse tipo de sonho. Então em 2012, praticamente 2 anos depois, eu tomei uma decisão bastante complexa, né? Bastante difícil, mas tive muito apoio da minha esposa. Eu deixei para trás aí uma carreira de 25 anos na área de tecnologia da informação, deixei um cargo legal de diretor, eu era diretor numa empresa multinacional, um salário muito bacana, e eu deixei tudo para trás, abri mão disso. E comecei de 2012 para cá viver única e exclusivamente do motociclismo. E para que eu pudesse juntar o mototurismo como algo mais marcante na minha vida, né? Então de 2012 para cá, já com 47 anos de idade, aí realmente eu consegui começar a pôr esse sonho em prática, né? Então de lá para cá já voltei algumas vezes para andar de moto na Europa, já rodei a América do Sul inteira, então realmente deu para começar a realizar muitos sonhos que estavam engavetados e na verdade ainda tem muitos outros aí que eu quero colocar em prática. E foi uma mudança muito grande, no começo não foi tão simples assim, mas assim valeu muito a pena mesmo. Então, no meu caso, né, eu talvez tenha tomei uma atitude bastante forte, foi uma mudança de vida, tanto pessoal como profissional muito grande. Mas assim, o que eu tento compartilhar com muitas pessoas, né, é que da forma que for, né, realizar os seus sonhos, né? Então, nós que somos realmente motociclistas apaixonados, um dos grandes sonhos da gente é viajar de moto o tempo todo, né? E às vezes eu vejo pessoas que colocam alguns sonhos na cabeça, sonhos muito grandes, e acabam passando uma vida inteira e não conseguem colocar ele em prática. Então, o que eu gostaria de compartilhar aqui com todos os amigos aí que estão nos assistindo? Tente criar sonhos realmente que sejam possíveis, sonhos realmente menores, né? Acho que não precisa ser um sonho tão grande que se você nunca for conseguir colocar em prática. Então, que nem eu brinco com o pessoal, muitas vezes feito é melhor do que perfeito. Então, às vezes tem pessoas, por exemplo, que imaginam a vida inteira que querem ir para o Ushuaia de moto. Puxa, mas precisa muito tempo, muito dinheiro, 30 dias, ok. Então, enquanto não é possível fazer isso, faça uma viagem menor. O fato de estar na estrada, conhecendo pessoas, conhecendo lugares novos, isso por si só já é muito legal.
E eu vejo às vezes muitas pessoas, motociclistas também preocupados em querer falar, puxa, eu quero ir para o Ushuaia porque, puxa, todo mundo vai e eu quero poder contar isso para os amigos depois. Então assim, quando você for definir seu sonho, não crie um sonho dos outros, faça o seu sonho. Por que eu digo isso? Às vezes a pessoa tem uma semana disponível e ela quer ir para o Ushuaia de qualquer forma, por exemplo, né, pegando o Ushuaia apenas como exemplo, para poder dizer que ele foi para o Ushuaia. E de repente é uma viagem que ele não vai curtir, ele não vai ter prazer, vai ter que fazer uma pilotagem muito intensa porque a distância é muito grande. E para ele mesmo a viagem vai acabar não sendo prazerosa, mas é mais para poder compartilhar que ele foi. Então acho que não se prenda nisso, né? Defina os seus sonhos, viva os seus sonhos e curta aquilo que está dentro das suas possibilidades. Acho que o grande barato aí não importa para que lugar que foi, não importa o destino, não importa a viagem, é você estar na estrada e poder curtir cada dia, cada momento, cada quilômetro rodado. Olha, dessas andanças aí, assim, tiveram algumas viagens para mim que foram muito marcantes, né? Talvez, acho que de todas que eu posso citar, todas foram muito marcantes, cada um com as suas histórias, mas talvez acho que tem 3 que para mim foram talvez especiais, né, entre as que eu fiz. A minha primeira, que eu fiz em 2010, pelo fato de ter sido a primeira realização de um grande sonho, a primeira viagem internacional que eu fiz para países diferentes, e eu sempre gostei muito de história, sempre fui muito apaixonado por filmes medievais, sempre curti muito isso. Então, nessa viagem, todo o roteiro que eu fiz, eu priorizei para conhecer o maior número possível de castelos na Alemanha, na Áustria e na França, mais na Alemanha e na França. Então, a sensação de entrar em castelos de 1000, 1200, 1500 anos foi uma coisa muito marcante. Não só pelo castelo em si, né? Por estar vendo aquele cenário, conhecendo um castelo de verdade, é uma coisa que a gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil, mas o principal de tudo, né? De estar realizando aquele sonho sobre 2 rodas. Então essa junção, né? De estar de moto naquele local, do outro lado do oceano e realizando esse desejo foi uma coisa muito marcante. Essa foi a primeira. A segunda, quando eu resolvi fazer essa grande mudança na minha vida e passar a viver só de moto exclusivamente, então quando eu saí da empresa eu fiz uma viagem, vamos dizer assim, quase que uma viagem sabática de 30 dias para o Ushuaia. E foi uma viagem muito desafiadora, foi muito legal e foi onde eu, durante essa viagem, por isso que eu chamo de sabática, foi onde eu replanejei tudo o que eu faria daquele momento para diante. Então foi uma viagem não só pela beleza da Patagônia, do lugar, mas foi um divisor de águas, né, na minha vida. Então para mim ela foi muito marcante. E agora, assim, como viagem, como destino, eu fui descobrir isso a primeira vez que eu fui para o deserto do Atacama, e aí entendi por que eu brinco, né, de cada 10 motociclistas, 11 querem ir para o deserto do Atacama. E é um lugar assim que para mim é muito mágico, né? Eu já fui 5 vezes para o deserto do Atacama, estarei indo agora a minha 6ª vez e o pessoal fala, pô, Cadão, você não enjoa de ir para lá? Mas assim, eu acho aquela região tão mágica e eu acho que ela dá uma energia tão legal em alguns trechos de travessia de cordilheira, deserto de sal e tudo mais, que para mim talvez não vou dizer uma viagem específica, mas para mim é um roteiro muito marcante. Eu acho que o deserto do Atacama, o pessoal pergunta assim, puxa, Cadão, se eu tivesse que escolher um único destino para fazer uma grande viagem dos meus sonhos, eu talvez recomendaria ir para o deserto do Atacama. For a heart that's true.